O Passos Manuel tinha um percurso, tinha um perfil completamente distinto, o Sporting, do Benfica, até de alguns liceus que nessa altura, enfim, estamos a falar de anos em que a Mocidade Portuguesa, pouco antes, ainda tinha alguma ação com significado, e havia algumas referências também, como o Gil Vicente, o Camões, mas o Passos Manuel destacava-se porque de facto tinha uma organização, era como que um movimento associativo mais competente, melhor organizado, enfim, com outro entusiasmo. Quando se comemoram 50 anos de existência, estamos a falar com certeza de muitas conquistas, de muitas realizações, de muitos bons momentos, com certeza também de muitos maus. São todos muito importantes os que trilharam esse caminho, e eu acho que o Passos Manuel sempre soube viver esses bons e esses maus momentos, soube sempre respeitar, considerar toda a massa envolvente, e eu acho que este trabalho é um trabalho que revela alguns valores interessantes: integridade, sustentabilidade, trabalho em equipa, dedicação. Eu diria que hoje, para mim, o Passos Manuel, dedicação, competência e referência são qualificativos muito ajustados àquilo que eu sinto no Passos Manuel. O Passos Manuel é pioneiro neste modelo, é a maior estrutura de formação desportiva no handball do país. O número de equipas federadas é muito elevado, de qualidade, e há aqui um aspecto muito importante, é que muitas vezes não se olha para esse princípio, só para este princípio que é o da ética desportiva e da formação moral do praticante. Tem havido muita preocupação com a formação ética das crianças e dos jovens, portanto não é uma prática qualquer. E eu acho que gostaria de realçar isso. Tem havido muito cuidado com os técnicos e muito cuidado com os próprios dirigentes. Ou seja, as crianças têm praticado desporto, mas num ambiente saudável. O Passos Manuel tem sido um ambiente saudável. O desporto escolar proporciona a orientação desportiva, em alguns casos a especialização. E então aqui é que há o salto que, digamos, o Passos Manuel e a Associação de Alunos, o ALP, proporcionou. Isto é, no mesmo universo escolar temos a introdução ao handball, temos a orientação desportiva, temos a especialização desportiva e temos o alto rendimento. Temos o rendimento desportivo. E, portanto, no mesmo espaço e na mesma família em que são dirigentes, antigos alunos, e isso é muito importante, o trabalho benévolo que os antigos alunos, por amor à causa do desporto e à sua escola, têm contribuído, faz com que seja um exemplo dos mais interessantes da história do desporto em Portugal, este caso o Passos Manuel. O Passos Manuel está muito ligado à minha própria maneira de ver o desporto. O Passos Manuel conseguiu e conseguiu até hoje ser uma instituição que atingiu uma dimensão extraordinária para um clube amador mesmo, e quando digo amador sublinho a palavra, o que eu considero notável. Considero notável não só o trabalho de formação, não só os anos que leva de juntar e de trabalhar pela modalidade, e isso lembra-me muito a minha própria atividade desde o início, que foi sempre de total amadorismo e total impulsionador, ou tentativa de ser um impulsionador da modalidade. E revejo-me muito na atividade do Passos Manuel. Eu diria que como legado, e espero que o Passos Manuel continue por muitos anos e que seja o clube que continue a fazer a obra notável que continua a fazer, o legado é como se pode ainda neste país praticar qualquer modalidade com entusiasmo, com qualidade, sem perder o seu caráter amador e o seu caráter enfim, muito raro, de ainda haver carolas que sustentam e aguentam da forma como o Passos Manuel ainda hoje existe e eu diria até ainda hoje está do mesmo tamanho ou muito maior do que estava. Encontrei grandes pessoas e grandes amigos, quer como dirigentes, quer como técnicos, quer como atletas no Passos Manuel. Eram um exemplo em todos os lados. Embora houvesse pessoas que, por razões talvez, digamos, mal de ciúme desportivo, diziam mal e etc. Mas, para mim, uma coletividade, chamamos assim, que
utilizava toda a sua prática desportiva benemérita, que é mesmo o termo, eles é que pagavam tudo, eles é que faziam tudo, era um exemplo, não é? E choca muito que hoje não veja o desenvolvimento global e que não apareçam algumas coletividades com o nível, a projeção e a vontade de trabalhar na modalidade, como é o caso do Paços. Para mim, é o exemplo que devia ser louvado, devia ser premiado pelos governantes, quer de Lisboa, quer do país. Eu considero que esta é uma aventura extraordinária. É uma aventura empolgante e que devia ser conhecida por todos os estabelecimentos de ensino, por todos os clubes desportivos, porque significa que, sem estar à espera de orientação superior, de apoios estatais, mas vivendo, sobretudo, de um projeto, eu evoco todos aqueles que, ao longo destes anos, têm conseguido criar uma experiência única para os jovens, uma experiência de socialização, uma experiência cívica, de cidadania, porque não se trata tão somente da atividade desportiva em si, mas de utilizar o desporto como um aspecto fundamental de formação humana, cívica. É um clube que tem feito voluntariado uma forma de estar e em que a responsabilidade que os mais velhos têm para com os mais novos tem permitido ser, julgo eu, sem querer meter foice em seara alheia, mas ser um clube, uma organização que tem dado um contributo notável ao handebol nacional. Eu era jogadora de basquete, por isso agarrei a modalidade, mas entretanto, passado 3 meses, os cestos partiram-se. Como tal, fiquei sem material e as meninas queriam continuar e nessa altura era muito difícil a mulher praticar desporto e eu não queria de maneira nenhuma que acabasse o núcleo. Então olhámos assim à volta e lá vimos umas balizas e olha, vamos para o handball. A experiência que tinha como treinadora era quase nula a nível do handball e tive que fazer umas aprendizagens. Aí realmente a quem é que eu me virei? Para os meus colegas que também eram do liceu e que tinham um núcleo, portanto, na escola de handball. Aí foi o Liceu Passos Manuel. Por isso, para mim, é uma escola de referência. Esta é a parte primeira mais marcante. Antigos alunos, jovens, compõem um clube, começam a competir e, grande surpresa, começam a competir com muita qualidade. E, portanto, ainda que numa modalidade ao lado e com grandes rivalidades, porque o handball sempre teve grandes rivalidades com o basquetebol, mas uma grande admiração e fico muito contente por saber que é um movimento que ainda hoje perdura com uma grande expressão, incompreendido como sempre, como vocês sabem melhor do que eu, mas isto é uma característica do nosso país, é que não consegue reconhecer o quanto pode servir a juventude movimentos como o ALPA. Não considero o Passos Manuel um clube, considero o Passos Manuel uma instituição. E, portanto, uma instituição porquê? Considero o Passos Manuel como uma instituição, quer pelo seu passado, quer também pelo seu presente, quer pela continuidade de um projeto. E o projeto Passos Manuel é um projeto que continua na sua fase formativa, mas também numa fase evolutiva, porque efetivamente não ficou só pelos escalões de formação, com todas as dificuldades que existem neste país e com todas as dificuldades que atacaram os clubes escolares como o Passos Manuel, ele conseguiu efetivamente na sua própria escola secundária manter-se realmente em atividade e com uma atividade relevante, tendo subido à primeira divisão o ano passado. Portanto, isto significa que o Passos Manuel continua vivo e bem vivo. Eu diria com a pureza do próprio desporto, portanto, sem entrar por caminhos que seriam mais difíceis noutros. Houve sempre uma ética desportiva associada à prática do ALPA. Talvez por virem de uma escola, talvez porque as pessoas que desencadearam o processo eram grandes amigos. Por isso mesmo, a grande diferença entre a ALPA e, eu não vou dizer que os outros clubes são maus, mas o ALPA é muito bom.
Estes 50 anos são a prova da força do associativismo desportivo, criado numa altura em que não era fácil as pessoas associarem-se. Portanto, na atualidade, isso é possível, é defensável. Força, juntemos-nos. A primeira característica que a Associação de Antigos Alunos do Paços Manuel tem é o entusiasmo. É o entusiasmo que põe na atividade. E esse entusiasmo transmite-se a toda a gente. É impossível a comunidade escolar ficar indiferente ao fenómeno do fanball. É impossível. Porque a forma como ele chega à escola, a forma como ele se desenvolve na escola, a forma como ele se implementa, a forma como ele se concretiza em cada ano escolar, transformou o projeto do fanball num projeto indissociável da planificação anual das atividades escolares. Como é que esse projeto se reflete no sucesso escolar? Reflete-se porque os jovens, quanto mais integrados estão na escola, mais disponíveis estão para aprender e para saber estar. A característica do ALBA mais importante, ou que tem sido mais importante nos últimos anos, tem a ver com o enquadramento dos miúdos na prática desportiva e, ao mesmo tempo, na recuperação dos alunos para a escola. Há toda uma série de alunos com quem o ALPA tem acompanhado e tem efetivamente melhorado os resultados escolares. E isso é importante, associar a prática desportiva à escola e com a melhoria dos resultados. Eu desejava que houvesse mais 50 anos com cada vez maior envolvimento dos alunos e de toda a comunidade a apoiar o ALPA e a escola, neste caso também. Sinceramente, eu não conheço ninguém que não goste do Paços Manuel. Não tenho ninguém que me diga que não gosto do Paços Manuel, ou por isto ou por aquilo, não, rigorosamente nada. Gostam do adversário Paços Manuel, precisamente pela situação que já vos disse, que é a formação. Ora, se eles estão a dar formação, além do handball, o comportamento deles tem sido, para o adversário é ótimo, é familiar, digamos assim, e isso é extremamente importante. A melhor característica do Grupo Desportivo de Paços Manuel para o Presidente da Federação é ser um clube que tem dado tudo ao handball e que é um marco de referência da nossa modalidade. Naturalmente que em Lisboa, numa cidade que foi crescendo, num mundo que, com a globalização que vivemos, tem cada vez mais dificuldades à prática desportiva, eu penso que o que distingue o Paços Manuel é ter conseguido resistir, e mais do que resistir ao longo destes 50 anos, conseguir construir um modelo que está em um profundo desenvolvimento, e os resultados são claros desse progresso e desse desenvolvimento. O Paços Manuel é o clube que neste momento, segundo os nossos registros, tem mais praticantes a nível nacional. É um clube que trata dos dois géneros. Nós temos muitos clubes só masculinos, só femininos. O Paços Manuel é daqueles que, com um nível qualitativo que nos orgulha, responde às necessidades quer dos jovens masculinos, quer das jovens femininas, e depois também a profunda interligação com as escolas, o trabalho notável que faz do ponto de vista de captação, mais do que aquilo que dá ao handball como um conjunto de atletas de excelência que deu, um conjunto de treinadores de referência, um conjunto de dirigentes que não só se esgotaram no trabalho pelo Paços Manuel, mas também participaram no trabalho associativo, no trabalho federativo, inclusivamente a nível internacional. Portanto, isso é tanto que o Paços Manuel tem dado que é difícil estar, no fundo, a detalhar ainda mais. O Sr. Paços Manuel tem dado um excelente contributo, não apenas no âmbito da formação desportiva, mas também no âmbito da formação em termos gerais. Por lá passaram pessoas, personalidades de elevado destaque na vida pública nacional, e tem conseguido fazer e cumprir essa sua missão também com a conciliação da atividade de natureza desportiva. Creio mesmo que é um exemplo à escala nacional de uma escola que tem dado, pela forma como organiza a sua atividade desportiva, um excelente exemplo do que pode ser a prática desportiva dos estudantes no âmbito da sua atividade e da compatibilização da sua atividade enquanto estudantes com a prática desportiva. Pela qualidade da formação desportiva, por um lado, por outro lado, por um grande sentido identitário relativamente à sua escola de formação, e esta ligação não é apenas uma ligação desportiva, mas é também uma ligação afetiva, que marca as pessoas que passaram por este liceu, e pela circunstância de ter sobrevivido ao longo do tempo, porque houve no âmbito escolar um conjunto de outras experiências de natureza desportiva que, por vicissitudes diversas, não conseguiram continuar. E o Liceu Paços Manuel, contra ventos e marés, continua. E isso creio que é o melhor exemplo e, ao mesmo tempo, a melhor lição que
dá quanto à possibilidade, no âmbito da prática escolar, se poder também conciliar a atividade de estudante com a atividade de praticante desportivo. E esse exemplo é um exemplo que fica não apenas para o anual, mas fica sobretudo para o país. Para já são uma associação amadora que desenvolvem trabalho amador, no fundo sem ter profissionais, no fundo acaba por existir uma enorme disponibilidade por parte dos antigos alunos. Eu acho que essa é a parte fantástica, que é os antigos alunos a continuarem a dar apoio aos novos alunos e a manterem este espírito de bairro, apesar da maioria deles já não morarem no bairro, mantêm os laços afetivos ao bairro e continuam a querer contribuir ativamente na educação das crianças deste bairro, mas sendo um clube amador acaba por desenvolver trabalho a alto nível e acaba por ser a única associação da freguesia que pratica desporto federado, e isso é de facto algo fantástico e muito meritório, e portanto tenho também a agradecer o facto de estarem na freguesia. É um grande privilégio para a freguesia da Misericórdia ter uma associação com este calibre no seu território, e só temos a agradecer ao ALPA e aos antigos alunos todo o trabalho que desenvolvem com os nossos jovens e com as nossas equipas femininas. Queria deixar um grande abraço de parabéns ao ALPA pelos seus 50 anos e espero que comemorem muitos outros anos e mais 50 anos pela frente. Quero começar por dar os parabéns aos antigos alunos do Liceu Passos Manuel pelo seu quinquagenário e a importância que representam para aquela que é a atividade autárquica hoje em dia, traduzem múltiplas opções, não só no âmbito da atividade desportiva escolar, como complemento a ela, mas também no âmbito dos próprios projetos de intervenção social, em que a integração de soluções como o Fun and Ball representam hoje em dia. Em primeiro lugar, talvez a mais importante, é na componente educativa e formativa para uma cidadania desportiva. E esta escola, como todas as escolas, tem essa responsabilidade. O Passos Manuel teve também a capacidade de perpetuar-se e alargar esse conceito muito mais ao perímetro exterior da escola. E, portanto, depois nascem também aqui técnicos, formadores, para que possam alargar as modalidades esportivas até outros âmbitos. E nós sabemos que também daqui nasceram campeões que hoje representaram a seleção nacional e isso é um legado que tem que ser reconhecido e tem que ser muito valorizado. Com esta dimensão não é comum, e ainda bem, porque os bons exemplos são para seguir. Há outras escolas que têm noutras modalidades também este legado, mas acima de tudo, o Passos Manuel marca pontos no território, comparativamente a outros casos. Como município da cidade, já há muitos anos que ouço falar deste clube, o Passos Manuel, no handball. Aliás, é uma tradição e um legado muito importante na nossa cidade. Apesar de não ter os meios de comunicação que tem um Sporting ou um Benfica ou um Belenenses, toda a gente já ouviu falar que o handball também passou pelo Passos Manuel e aqui nasceram grandes campeões e, portanto, é com muita honra que o município de Lisboa se associa a estas comemorações de 50 anos. Queria saudar toda a comunidade do Liceu Passos Manuel, felicitar muito pelos 50 anos de uma história fantástica e única no nosso país. Afinal, há coisas que, quando nascem e que são bem montadas e têm, de facto, o substrato para continuar, demonstram serem possíveis de prolongar-se ao longo do tempo. Hoje em dia, o desporto é muito diferente do que era há 50 anos atrás, mas a vossa coletividade consegue manter o mesmo espírito e a mesma organização e com resultados, uma vez que voltou à primeira divisão já, o que é de facto fantástico. E por isso, a vossa coletividade, além dos 50 anos, está de parabéns, consegue manter este espírito, alunos, antigos alunos, pais, filhos, e é uma combinação muito feliz e, de facto, são 50 anos que, se calhar, ninguém pensava que eles existissem ou que pudessem durar tanto tempo, mas ainda bem. E por isso temos que felicitar e, sobretudo, tentar encontrar soluções para que estes exemplos possam multiplicar cada vez mais. E por isso eu acredito que para o futuro, que a lição de 50 anos da Escola Passos Manuel já tem alguns seguidores, que eu já os vou identificando e vou vendo e acompanhando, mas que poderá ter cada vez mais, porque os jovens dentro da mesma cidade, se tiverem a possibilidade de escolher uma escola, mesmo para uma área de científica ou naturais ou de artes, mas que essa escola lhe oferece no espaço escolar condições para ele poder ter uma prática desportiva mais contínua e competitiva, porque tem que haver competição, como eu costumo dizer aos meus colegas da educação, que são o desporto escolar. Não existe, tem que haver algo que puxe. Eu acho que o vosso exemplo é mais atual hoje do que se calhar há 20 ou 30 anos atrás, e por isso, mais uma vez, parabéns, façam uma excelente festa. Eu lamento imenso não poder participar ao vivo, mas vejam esta mensagem como quase um pedido de desculpa e de reconhecimento
desculpa por não poder estar, mas de reconhecimento pelo grande trabalho e pelo exemplo que dão ao país. Muito obrigado. Todos no Passos têm lugar. Sermos absolutamente integrantes com todos os que vêm. Desporto para todos. O Passos dá-te referências de honestidade, a lealdade, verticalidade, a responsabilidade, solidariedade, uma solidariedade que existe. A nossa solidariedade, a nossa humildade, a qualidade com que se fazem as coisas, a amizade. A amizade. A amizade em prol de uma causa. Eu não conheço nenhum colega nosso que não seja verdadeiramente um democrata. Liberdade de iniciativa e de estar. Eram ideias avançadas, ideias arrojadas. Foram visionários. O princípio da partilha, uma partilha muito grande. O espírito solidário. É o espírito de grupo. De entreajuda. É uma participação responsável e emocional. Terem que dar o exemplo. Uma disciplina, o compromisso. Companheirismo. Eu vivi e aprendi a democracia em tempos onde não havia democracia no nosso país. Cidadania. A autonomia. A justiça. Ser justo. A persistência. Construir as coisas com os outros. Ter espaço para errar. Tolerância. Permanente autorregeneração. A sala de troféus do Passos é a memória das pessoas por aqui passaram. A capacidade organizativa. A organização. Não ficar de braços cruzados. Eu gostava que o clube fosse aquilo que eu quisesse. Para mim é um clube de elite. É uma segunda família. Primeiro são as pessoas. As pessoas pelas pessoas. O Passo é especial pelas pessoas. Respeito pelas outras pessoas. Respeito mútuo. Um exemplo a seguir pelos outros todos. O nosso espírito de luta. Handball. Continuar a acreditar nos nossos sonhos. Gostava de continuar principalmente a jogar e a representar Portugal. Quero contribuir na evolução dos miúdos como jogadores e como pessoas.